Olá, como vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do Mamedes e Gasque Advogados, como no formato de podcast. E hoje nós estamos aqui recebendo uma pessoa muito especial, que é também uma amiga, uma grande profissional que eu admiro, tenho muito respeito por ela, pela trajetória dela. Tive a oportunidade de conhecê-la nos meus anos aqui morando em Cuiabá, que é a doutora Camila Fraga, biomédica esteta. E bom dia, Camila. Bom dia. Como é um prazer pra gente hoje receber você. Você é uma amiga que eu respeito muito e admiro a sua trajetória. E hoje nós acredito que nós iremos conversar temas aqui que serão muito relevantes para quem nos assiste. Muito obrigada, Sara. Já ia falar Sarinha, que é a intimidade, né? Pode falar. Eu só trago aqui gente que eu conheço e que eu acredito. Não tem fake aqui. Eu tô muito feliz pelo convite. Você também é uma pessoa que eu admiro muito, que é muito querida para nós. Falo para nós porque, para mim e para o Giovanni, e o Gustavo também são Os maravilhosos. maridos são amigos São. também. Então, assim, eu tô muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho da minha história e agregar também para o seu trabalho, que tem sido muito, muito especial e tem feito muita diferença na vida de nós profissionais da saúde. Sim, eu estava aqui nos bastidores conversando com a Camila e nós conversávamos sobre, o quanto o trabalho hoje na estética tem gerado, questionamentos, polêmicas, e ela tem desenvolvido justamente esse trabalho na estética como biomédica esteta. E também estudante de odontologia agora, já vou jogar essa informação aqui. Pode jogar. Alguns têm me chamado de louca, porque é a minha terceira graduação, né? Eu sou formada em Direito, e aí a gente já entra um pouquinho na minha história, né? Eu comecei, na verdade, a trabalhar com beleza, tinha 15 anos, que eu venho de uma família de salão de beleza, né? A Nina Cabeleireiros. Mas nunca foi assim, eu nunca fui aquela criança que já era pequenininha, já tinha aquele talento, aquele dom, porque a gente escuta muitas histórias assim, né? Ah, eu já estava inserida, minha família era de salão, e aí eu já tinha um dom natural, e eu já maquiava as Aquela minhas coisa, é amigas. genética, as É pessoas falam. genético, né? É, exatamente. E comigo nunca foi assim, porque eu sempre fui aquelas meninas muito moleque, gostava de brincar, de jogar futebol. Até hoje, né, quem É, conhece sabe. só tem essa cara, todo mundo que me conhece fala: Só "Nossa, eu tem nunca imaginei que você fosse assim", só tem essa cara de patricinha, mas quem conhece sabe. exatamente. Então, gente, de Patricinha só tem a cara mesmo. E aí eu comecei por obras do destino, a maquiar, porque, na verdade, minha mãe, como sempre trabalhavam muito final de semana, meu pai na parte da administração e minha mãe na mão de obra ali, realmente no front ali, nos atendimentos, eh, ela ela começou a me obrigar a ir para o salão final de semana para poder ficar de olho em mim, porque eu gostava muito de sair, eu gostava muito de encontrar com os amigos, e quem que ficava de olho em mim final de semana? Ninguém, né. Daí ela falou: "Não, agora você vai começar a vir para o salão fazer pele". Ó, Ma tem que nas agradecer a sua mãe, Tá que vendo? lá atrás Pois é, na te ver inseriu nesse contexto. eu nem sabia, né, porque sei lá, 16 anos atrás, esse mundo da estética não era um mundo ainda que estava nesse hype todo. Então eu nem imaginava trabalhar com estética, não. Até legal você falar isso, porque, assim, há 16 anos, a estética era muito diferente, mudou Muito, muito, muito. muito, muito. Era algo assim, quase ninguém fazia botox com 30 anos, com 25 anos era loucura, porque a gente pensava que isso era coisa para alguém, uma pessoa que estava muito velha, né, É. cuidar, a gente sempre pensava no cuidado tardio, E eu acho que até tinha uma aquele cultura estigma que só diferente. rico fazia procedimento estético. É, eu acho que não era nem uma questão do rico isso, era uma questão de o momento que você fazia, já era no momento que você já estava envelhecido, porque as pessoas pensavam em procedimento estético não para tratar, mas Sim. para corrigir, e muitas vezes, quando era feita essa correção, não era nem possível fazer mais, já teria que ir para uma parte cirúrgica e tudo mais, né. Então hoje a gente tem muita cultura da prevenção. Mas nessa época, quando eu comecei a maquiar, que foi tudo assim muito. Você lembra quantos anos você Eu tinha? tinha 15 anos na 15 época, anos. tinha 15 anos.
mas assim, eu era muito ruim. Era muito ruim. E aí eu chorava, porque eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, e eu queria ser boa naquilo e eu não era. E como eu estava ali meio que na força, eu falei: "Agora que eu tô aqui, eu vou aprender". E aí eu comecei a fazer nas minhas amigas, mesmo sendo ruim. Eu falo que muitas vezes a pessoa talentosa, ela chega a lugares muito longe sozinhas, mas a pessoa esforçada, às vezes, ela vai ainda mais longe. Então o meu Sim. caso foi real total esforço, né, eu sempre quis ir além em tudo que eu me propunha a fazer. Então, mesmo que eu estivesse ali não sendo algo que era por amor, eu queria ser boa naquilo que eu estava fazendo. Eu acho que é aquela prova de que o esforço compensa. O esforço Você podia não compensa. ter aquele dom natural, mas você se esforçou, correu atrás, estava ali naquele contexto da sua família e usou as ferramentas que tinham disponíveis para você e você chegou, né, em lugares Exatamente. altos, porque a gente sabe que você conquistou uma grande carreira na maquiagem. Sim, eu fui maquiadora, exclusivamente maquiadora, 10 anos, e eu parei de maquiar, na verdade, ano passado, no final do ano passado, né, que eu realmente parei minha carreira de maquiadora. Então eu comecei a me destacar muito, principalmente por sempre ter essa linha mais pro natural. Eu gostava muito sempre gostei muito de naturalidade, então eu sempre andei muito na contramão do fluxo que vinha naquele tempo, porque antigamente a gente tinha maquiagens extremamente marcadas, peles muito carregadas, né, e eu sempre nunca foi a minha vibe aquilo ali. E eu nunca me identifiquei com esse tipo de trabalho, então eu fui indo muito E para a eu área me das lembro que vou noivas. até fazendo só te cortando, nessa fase que você tá mencionando, eu me lembro que era uma tendência. Só essa pele muito carregada, poucas pessoas tinham essa visão. Pouquíssimas. Então, assim, eu sempre tive um perfil de cliente, né, naquela época de maquiagem, que eram mulheres que gostavam de coisas mais sutis. E aí eu fui indo para a área das noivas e eu queria muito me destacar, porque eu era uma cara de muito novinha na época. Eu tinha uma cara de criança, assim, e ninguém me levava a sério. E eu, como cresci ali no ambiente de salão, minha avó é a Nina, então a Nina tem 30, a Salão Nina tem 38 anos de idade. É Tradicional aqui em muito Cuiabá, tradicional, acho todo mundo que conhecia. todo mundo conhece. Exatamente, todo mundo conhecia minha avó. Então eu cresci ali, as pessoas me viram, muitas clientes me viram nascer, viram meu pai adolescente ali, né, no salão. Então muitas pessoas não me levavam a sério. E aí comecei a ir trabalhar bem maquiada para ser um pouco mais respeitada, e aí foi quando eu também comecei a empreender, que eu comecei a dar cursos. Eu sempre tive essa veia de ensino, que eu sempre gostei muito de ensinar. E a veia de empreender também. Exatamente. Aí eu comecei a fazer curso de automaquiagem na época, e comecei a fomentar meu Instagram, que isso ninguém fazia também, né, quem fazia era muito criticado: "Ah, tá querendo pagar de blogueira, não sei o quê, não sei o Tá quê, querendo se tá querendo se aparecer e aparecer". E tudo. aí eu peguei esse gancho quando ninguém pegou, né, que era de começar nas redes sociais, começar a desenvolver um nome forte naquela época. Comecei a meus cursos de automaquiagem, começaram a lotar, assim, 15 pessoas em curso, eu tinha 19 anos, com esses cursos enormes, ali cheio de gente, e ali aquelas minhas, alunas dos cursos de automaquiagem iam virando as minhas clientes também de atendimentos. Então eu atendia muito, eu tinha 20 anos ali, faturando o que muitos nunca tinham faturado com maquiagem, que era uma área, assim, que a gente às vezes pensava assim: "Ah, maquiagem era para o final de semana", a gente tinha até cultura assim: "Vou no salão, vou fazer o cabelo, mas faço a maquiagem em casa". E isso Sim, muitos anos atrás, eu falo, 16 anos atrás. sim. Entendeu? Então hoje as pessoas às vezes até preferem fazer a maquiagem, porque mudou muito também, a gente tem produtos muito mais tecnológicos, técnicas muito mais avançadas, A né. maquiagem ela passou a ser parte da estética, porque hoje a gente vê até às vezes polêmicas no Instagram aí, as noivas que vão se arrumar, é muita responsabilidade, então eu acho que Hum. muito cedo você lidou com grandes responsabilidades, porque você estava ali na empresa da sua família, uma empresa que tem um nome muito forte aqui na nossa capital, então acho que todo mundo conhece o Nina, e você estava ali sempre lidando com responsabilidades de gente grande, maquiando noivos, imagina, é um dia muito especial, você tem que entregar um bom resultado. Então, Verdade. acredito que essa trajetória sua, tem tudo a ver com o que a gente sempre conversa aqui no podcast, por isso que eu pensei em você, porque além da questão estética, da área estética que você trabalha, você traz muito essa veia empreendedora. E o empreendedor, ele é diferente da pessoa que é só o profissional técnico. Porque o empreendedor, ele entende que a profissão dele é um negócio, é uma empresa.
E você, eu Você é a sua acredito que própria empresa, né. exatamente, você entendeu Exatamente. isso muito cedo. Sim. E conta pra gente, Camila, como foi esse processo? Então Você isso que eu ia se entrar agora. maquiou por quanto você maquiou quanto tempo? Uhum. E onde quando você começou a ter a virada de chave de fazer essa transição de carreira? Porque eu sei que você, fez essa transição, você disse que até ano passado você, maquiava. Conta Sim. pra gente um pouquinho como foi. Então, na verdade, tem que entrar nisso, né. Embora eu tenha começado a me destacar nessa área e a maquiagem foi um grande pilar para mim hoje como profissional da harmonização, porque eu tenho uma visão eu já comecei fazendo harmonização tendo uma visão da maquiagem, que é Uhum. de saber proporções, saber, que naquela região eu tenho que colocar tanto de produto, coisas que os profissionais demoram anos para quando vão entrar na harmonização, que é uma das áreas mais difíceis que a gente o que é mais difícil para um harmonizador é saber onde colocar o produto, a quantidade de produto. E o porquê que eu vou fazer naquele lugar, o que que aquele rosto precisa, fazer essa avaliação. E se não fosse a maquiagem, talvez eu tivesse muito mais dificuldade, de conseguir fazer essa leitura, que é algo que a gente vai treinando o nosso olhar. E apesar de eu começar, como eu estava falando, né, ter começado a me destacar ali nessa área, eu nunca me vi fazendo isso com 50 anos de idade. Eu sempre olhava para frente e falava: "Tá, mas o que que eu quero fazer? Parece que não é isso". A longo A longo prazo. prazo, eu olhava e não me via fazendo isso para sempre. E aí, como eu comecei a trabalhar muito nova, eu não sabia o que eu queria fazer, e aí eu comecei a fazer direito. Meu pai não deixou fazer cursinho na época, tinha umas amigas fazendo, eu sempre fui boa, na parte de humanas e fiz direito. E aí quando eu estava no meio do curso, eu não queria e nesse processo todo eu continuei maquiando, continuei maquiando. Uhum. Aí eu não queria continuar, mas aí na época meu pai: "Não, você vai terminar". E aí, meu pai sempre foi muito duro, assim, comigo, né, e hoje, assim, eu vejo que foi muito bom pra mim como ser humano. Te moldou, Me te moldou, me forjou. forjou, nunca deixou eu desistir do que eu começava a fazer. E aí formei. Aí quando eu formei, ele falou: "Ó, nem faz OAB". Ele mesmo chegou em mim: Você não tem nada a ver com você". E realmente acabei não fazendo e acabei entrando nesse processo, eh, pra área da micropigmentação. Porque na época eu ia me casar, eu ia embora de Cuiabá, e eu falei: "Cara, ninguém vive só de maquiagem". E aí logo veio a pandemia também, Sim. eu ia casar, veio a pandemia e eu tive que ficar em Cuiabá. E aí nesse processo eu comecei a fazer as micropigmentações. E quando eu comecei a fazer a micropigmentação, automaticamente eu falei: nossa, já pensou se eu pudesse fazer um botox aqui para arquear essa sobrancelha? E já entrei na parte da naturalidade na micropigmentação também, porque anos antes eu tinha feito um curso e as técnicas eram aquelas micropigmentações bem marcadas. Uhum. Não me identifiquei, não dei continuidade. E aí, quando veio o boom ali das sobrancelhas hiperrealistas, falei, não, isso aqui eu gosto. E aí eu comecei a me envolver na área da micropigmentação, só que aí me deparei com um outro problema, que era aquelas micropigmentações antigas muito marcadas. Aí eu fui para a área da remoção. Que a E paciente chega na sua cadeira com aquele problema, né. Você exatamente. precisa fazer algo para melhorar o que foi feito por um outro profissional e como fazer isso. Continuei maquiando, porque meu nome sempre continuou forte e eu estava fazendo uma transição para micropigmentação, então eu ainda precisava do recurso da maquiagem. E aí Sim. eu comecei a pensar no botox ali, logo quando eu comecei a fazer a micro, mas ainda não sabia como que seria isso, como que eu aplicaria isso. E aí quando eu comecei a fazer remoção, eu falei: "É isso, eu vou fazer biomedicina". Eu vou fazer biomedicina, porque vai agregar muito para mim, e hoje a gente não tem nenhuma regulamentação para micropigmentador para ser da área da saúde especificamente. E aí eu pensava: "E se um dia eu precisar dessa regulamentação?". Então eu vou fazer biomedicina, porque na época ninguém pensava, tanto em fazer hoje tá um boom, né, da Hoje a biomedicina. biomedicina está Antes em tá alta, muito em alta. justamente por essa questão que nós estamos aqui conversando. Exatamente, A estética avançou muito nos últimos exatamente. anos. É uma possibilidade de poder trabalhar com harmonização e, fazer um curso muito interessante que engloba a área da saúde de uma forma muito especial, muito inteligente, que abrange, todo o organismo humano e e que nos dá essa possibilidade de trabalhar com a parte estética um pouco mais invasiva. E aí Sim. foi então uma coisa foi engrenando na outra, eu fui me descobrindo, nunca foi algo assim: "Ah, eu já sabia o que eu queria fazer lá atrás", eu realmente fui entendendo: "Não, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo?". E aí
E aí eu fui me apaixonando cada Você vez foi mais, entendendo no eu caminho. fui entendendo no caminho. Foi construindo essa Exatamente. trajetória. E é interessante que quando você fala da micropigmentação, antes mesmo de eu te conhecer, eu acredito que a gente tenha se conhecido ali em 2022, não me lembro ao É, certo, mais ou menos. mas eu já sabia quem era você, porque você já estava construindo esse nome forte também na micropigmentação. E por você ter sido sempre uma pessoa que desde os primórdios, digamos assim, estava ali no Instagram produzindo conteúdo, quando ninguém fazia isso, acho que todo mundo já sabia quem era a Camila. Assim, aqui todo mundo conhece, sabe o que você faz e você foi crescendo muito na sua área. A percepção que eu tenho, até disse no início, é uma pessoa que eu admiro, respeito muito, porque você é um tipo de pessoa que onde você se propõe, o que você se propõe a fazer, você parece sempre fazer com muita disciplina e muita capacidade. Você se qualifica, porque você não era micropigmentadora, assim como você também não era maquiadora. E você construiu todo esse trajeto e agora você é biomédica esteta e hoje tem uma gama aí de procedimentos que você pode realizar, e agora ainda abrindo mais esse leque, porque você está cursando a graduação de odontologia, que vai te Exatamente. agregar mais. Que vai agregar Então, mais. para você, quando você olha para trás, você para chegar até aqui, como que você enxerga essas evoluções? Você faz essas qualificações, dá esses cursos e você entende que isso, como empreendedora, como profissional técnica, te diferencia no mercado? Eu acredito que sim, eu gosto muito dessa parte do ensino em geral também, como você disse. Depois eu comecei a ministrar os cursos ali de remoção a laser, que foi uma área que eu realmente me apaixonei e que é uma área que cresceu muito e que tá mudando aí a forma como as pessoas enxergam a beleza, tanto de sobrancelhas e quanto a remoção dos procedimentos inestéticos aí das tatuagens. E por muito tempo eu até me questionava, porque eu falava: "Acho que eu perdi tempo". Sabe quando você tá tendo aquela sensação: "Nossa, eu perdi tempo fazendo aquilo, fazendo isso", mas hoje eu já enxergo diferente, eu já enxergo que se eu não tivesse vivido essas coisas, eu não teria o olhar que eu tenho hoje para tudo que eu faço. E é bem isso que você disse, eu sou uma pessoa muito disciplinada, e eu sou disciplinada, assim, nos esportes, eu sou disciplinada na alimentação, eu sou disciplinada no trabalho, isso às vezes até até é um pouco ruim, eu falo que pode ser algo muito bom, mas como pode ser algo muito ruim, Que tem que saber dosar. tem que saber muito dosar, e a maturidade ela traz isso, né. Então, quando eu era mais nova, hoje eu vou fazer esse mês eu faço 31 anos, e eu sinto uma diferença absurda na questão da maturidade emocional, principalmente, para você entender que todas as pessoas têm um tempo, e cada história é diferente. Então, às vezes a gente se cobra muito, pensa: "Nossa, eu acho que eu demorei demais para entrar para me tornar biomédica esteta, eu acho que eu demorei demais para fazer isso ou aquilo", e na verdade não, que na verdade cada pessoa está vivendo o seu caminho, vivendo o seu tempo, e eu acho que esse é um diferencial, a gente ter um olhar humano sobre, as situações e a forma como a gente encara o trabalho, que isso reflete, né, hoje na vida dos pacientes, eu tenho certeza que isso reflete muito esse Sim, diferencial. a sua postura, a forma humana, isso é muito importante, porque na área estética você está lidando também diariamente com a expectativa das pessoas. A pessoa chega, senta na sua cadeira, ela almeja um resultado. Ela quer melhorar ali, ela quer fazer um botox, ela quer fazer um preenchimento, ela quer fazer uma harmonização. Às vezes ela nem sabe o que que ela Ou quer fazer, ela chega ali e ela insatisfeita só com alguma coisa. Camila, eu preciso que você desenhe para mim o que que Exatamente. vai melhorar aqui o meu rosto, o que que você me sugere fazer. E isso é de uma responsabilidade enorme, porque você lida com a vida das pessoas, a aparência das pessoas, o que é muito caro para as pessoas, principalmente para as mulheres que são muito ligadas, mas hoje os homens também. Então, eu acredito que esse olhar humano e de responsabilidade muda muito, como o paciente enxerga você. E só para as pessoas que nos assistem aqui entenderem, hoje você trabalha, como biomédica esteta e você ainda trabalha com micropigmentação e faz todos esses procedimentos. Fala aqui um pouco para quem nos ouve, quais os procedimentos que você mais realiza hoje, para a gente
realmente entrar nessa parte estética para as pessoas poderem enxergar o que que a Camila faz na clínica dela hoje, o que que a Camila faz dentro da sala dela hoje. Certo. Então, hoje eu ainda faço alguns trabalhos muito pontuais, na verdade, de micropigmentação, porque, a gente começou de uns 2 anos para cá, a gente teve um boom ali da remoção a laser, então eu fiquei bem focada em remoção antes antes de ter entrado nessa parte da harmonização, eu estava bem focada em remoção e regeneração. Então o que que a gente estava fazendo, né, removendo esses pigmentos e aí veio a necessidade de regenerar esses fios dessa sobrancelha e automaticamente dos cabelos também. Então a gente tem um protocolo que a gente chama de Exo Hair e o Exo Brows, que a gente faz depois desse tratamento da remoção de micropigmentação. Inclusive, a remoção de micropigmentação é uma coisa que faz toda a diferença na harmonização facial e que quase a gente não vê harmonizadoras falando sobre isso. Então, às vezes, a gente vê um resultado ali nas redes sociais, ficou lindo, maravilhoso, aquele antes e depois, mas com aquela sobrancelha bem marcada, bem, grossa ali, deixando aquele trabalho inestético e às vezes acaba não valorizando tanto aquela harmonização facial. Então, isso é algo que eu tenho trabalhado muito nas minhas pacientes também. Quando elas chegam ali para mim, eu faço uma avaliação por completo, desde do que ela está precisando do cabelo até o rosto ali, em toda a região da face, pescoço, a gente faz realmente uma análise do que ela vai precisar de fato. Uma avaliação 360. Você olha Exatamente, para o paciente como um todo. Você não olha exatamente, pontual ali para exatamente, só uma coisa específica, porque existe a própria palavra já diz, harmonização. Tudo precisa exatamente, harmonizar. exatamente, Então esse olhar, diferencia a atuação exatamente. técnica do profissional. Então, quando o paciente chega para uma consulta, eu vou sempre perguntar o que que incomoda aquele paciente, mas eu sempre vou apontar o que a gente pode fazer a curto e a longo prazo naquele paciente, desde uma remoção de micropigmentação até uma harmonização por completa ali, tratando primeiramente qualidade de pele, com foco ali nos bioestimuladores, que eu tenho muito essa filosofia da qualidade de pele, para a gente primeiro tratar, para depois a gente reestruturar com ácido hialurônico, porque o que você às vezes precisa é melhorar a qualidade da sua pele, ainda mais quando a gente é jovem. Então, fazendo os tratamentos ali certinho, o bioestimulador, o botox, tem até o protocolo Pele Perfeita que eu faço o bioestimulador junto com o microagulhamento regenerativo no mesmo dia ali, que a medicina regenerativa ela veio com tudo, que são Uhum. esses ativos que realmente vão regenerar o tecido, vão regenerar o fio, o bulbo capilar. Então, a gente tratar mesmo essa qualidade antes de entrar com volume. Não que a gente não tenha que fazer, mas a gente vai fazer esses refinamentos, mas de uma quantidade que o paciente realmente precise. A gente não vai só ficar lançando ali, Procedimentos procedimentos que o ou paciente não precisa, é. tá. Então a micropigmentação, onde ela entra hoje na minha caminhada, né, de trabalho? Ah, eu fiz uma regeneração e mesmo assim ainda ficou uma regeneração dos fios da sobrancelha, Sim, ficou uma falha pontual. Aí a gente faz mais com esse intuito de trazer um trabalho hiperrealista, mas não com foco nisso. sim. Então eu ainda faço, estou treinando a minha equipe hoje para poder fazer isso, a hora que a gente tiver com a clínica pronta, que a gente está Isso, é outro exatamente. ponto importante pra Estamos gente falar. em fase aí de construção da clínica, então é um projeto muito lindo que vai ficar, surreal. Ela estava aqui me mostrando nos bastidores, né, o É, projeto da clínica e o que eu posso adiantar que tá incrível, vai ser, mais um capítulo da doutora Camila Fraga, que com exatamente. certeza será de muito sucesso. E a gente está muito feliz, assim, com esse novo tempo que tá se aproximando, essa grande responsabilidade também, porque a gente sabe que eu estava até conversando com a Sarinha aqui, falei: "Sarinha, a hora que a clínica estiver pronta, eu quero você com os 2 pés comigo, para a gente fazer essa parte dos POPs, dessa Sim, parte jurídica", e eu como o bacharel em direito, tenho muita visão sobre isso, de como é importante a gente estar com o nosso jurídico em dia, né, de entender como é necessária essa principalmente na área organização. estética, né, Camila? Todo cuidado é pouco para a gente ter a segurança para nós profissionais e para o paciente principalmente. Exatamente. Então todo mundo ganha quando a gente tem esse tipo
de trabalho em equipe, em E conjunto. você como uma pessoa que empreende, você aí nesse processo de construção da sua clínica, você sabe que você precisará lidar com questões burocráticas, com questões de responsabilidade profissional, Exatamente. que são muito determinantes. Elas podem determinar o seu sucesso ou até o seu fracasso, porque a parte jurídica, a parte de documentação profissional na área estética, ela pode elevar muito o nível de trabalho que você presta, ou ela pode te jogar num lugar ruim. Você tá ali lidando diariamente com procedimentos invasivos, com pessoas que têm expectativa alta, e se você não tiver com a sua clínica organizada, como a Camila falou, os procedimentos operacionais padrão, que são os POPs, que fazem muita diferença no dia a dia clínico, e toda a questão, a documentação, os termos de consentimento, os contratos de prestação de serviço e a documentação fotográfica, o quanto isso faz diferença no dia a dia. Muito. E eu sei que você, com esse olhar que você tem, a gente vai fazer um bom trabalho juntas e acredito que os seus pacientes ficam muito mais seguros. Com E você certeza, como profissional também. com certeza. E hoje, Camila, quando o paciente chega para você, senta na sua cadeira, como que você consegue gerir essa expectativa? A expectativa, hoje, perante a estética, nós sabemos que está muito alta. Nós sabemos que a régua subiu. Isso porque, nos últimos anos, a estética realmente avançou muito, os procedimentos melhoraram, e as pessoas hoje têm esse senso. As pessoas querem fazer procedimentos, as pessoas querem estar mais jovens. E como você lida com essa expectativa alta dos pacientes? Considerando também as redes sociais, que impulsionam muito isso, esse fator. Bom, primeiro a gente precisa muito, eh, ensinar um pouco para o paciente do procedimento. O que que eu vejo muitos profissionais cometendo hoje de erro? O paciente chega e ele faz o que o paciente pede. E, na verdade, o que a gente precisa é explicar para o paciente o que a gente está fazendo e o que a gente realmente consegue, qual resultado a gente vai conseguir atingir com aquela realidade. E quando é aquela frase que a gente escuta, né? Quando tudo está conversadinho, não dá problema. O combinado não sai caro. Sim. Então, se você realmente alinha a expectativa com o paciente antes, senta com ele, mostra o que a pele dele realmente precisa. Qual é a idade daquele paciente? A gente precisa entender, é muito diferente tratar uma Qual o pessoa em histórico, o que que ele precisa, exatamente. e esse olhar crítico é seu, é do profissional O técnico. paciente ele precisa entender: "Ah, eu tenho 70 anos, o que que eu vou conseguir fazer numa pele de 70 anos? O que que eu vou conseguir fazer numa pele de 20, de 30?" São coisas completamente diferentes. E se o profissional sabe fazer esse alinhamento com o paciente, é muito difícil ter problema. Eu nunca tive nenhum problema com nenhum paciente, porque eu sou muito clara na minha comunicação. "Olha, o que que nós vamos fazer aqui? O que nós conseguimos fazer? Qual que é o plano de tratamento?" Porque a harmonização ela não é da noite para o dia, é um processo, é algo construído. Tanto que muitas pessoas falam assim: "Ah, a harmonização não dura." Não, ela não dura se você ficar 3 anos sem voltar ali para fazer as manutenções devidas, os refinamentos. Agora, se você for um paciente que entende o plano de tratamento e que realmente é orientado e explicado da forma correta por aquele profissional, essa expectativa ela está muito bem alinhada, e aí o paciente ele vai voltar no tempo que a gente combina ali para o tratamento dele realmente dar certo a longo prazo, e aí ele vai sempre ficar satisfeito, porque você não enganou aquele paciente num Você agiu resultado. com honestidade e você não quis apenas vender. Exatamente. E assim, você tocou num ponto, Camila, extremamente necessário, porque a clareza do profissional da estética com o paciente, ela é um ponto essencial para que as expectativas estejam alinhadas. A clareza, as pessoas acham às vezes que é só no termo de consentimento. Ah, eu tenho um termo de consentimento, tá tudo bem. O meu termo está excelente. Eu contratei uma equipe jurídica, está tudo certo, mas é importante deixar claro, a clareza do profissional da área estética com o paciente, ela não vai ser medida somente pelo documento. O documento é muito importante, é essencial, mas é preciso que os profissionais entendam, durante as consultas,
durante a realização dos procedimentos, o profissional precisa olhar no olho do paciente e conversar. Ser claro, como você falou, que muito bem pontuou, a clareza faz a diferença, a honestidade, conversar com o paciente, informar para ele o que vai ser feito, o que precisa ser feito, o que não pode, o que não dá para fazer. É isso que vai resguardar o seu direito e o direito do paciente. É isso que vai fazer a diferença num eventual conflito. Porque você alertou, você conversou com o paciente. E aí, a comprovação material disso se desenha nos documentos, na documentação clínica. Exatamente. Entendeu? E assim, o brasileiro, ele tem uma cultura da estética que é pensar que a estética é algo que não é um tratamento, que é algo que você faz para ficar bonita. E sim, você vai fazer para ficar bonita, mas você também, se você começa a cuidar cedo, você também está tendo um tratamento ali para sua pele. Tratamento preventivo. Um tratamento preventivo. E, por exemplo, os coreanos, a gente sabe que está muito em alta, tudo que vem da Coreia é sucesso, eles realmente estão anos-luz à nossa frente, tanto em relação aos artigos científicos que eles já estudam, tudo que eles já trazem para o mercado há muito tempo, que hoje está chegando no Brasil, coisas que eles já vêm fazendo há muitos anos. E eles têm uma cultura diferente, eles começam a tratar desde novos, porque eles entendem que como você se apresenta também é uma forma de você vender. Se você não sabe cuidar de você, como você vai gerir um negócio? Porque a aparência vem sim. As pessoas falam, não importa a aparência. Importa, a hora que você chegar num ambiente e você vai eu vou lá no seu escritório e tem o escritório do fulano. Eu vejo você bem vestida, alinhada, com a postura que a gente espera de um advogado, e eu tenho o fulano que não tem essa postura, eu sempre vou optar por quem me traz mais segurança. E hoje o rosto também traz isso também. Então, se você tem um rosto que não condiz com o seu trabalho, como, por exemplo, um homem que não tem mandíbula definida. Sim. Tem vários estudos que mostram que depois da harmonização facial, melhorando esse contorno do rosto do masculino, com uma mandíbula mais desenhada, com um mento ali, o queixo mais quadrado, tudo isso traz até mais segurança para aquele homem, porque ele entende o papel que ele tem naquele ambiente. Então, como falar que a estética ela não vai além do que você vê? E a segurança é essencial para, por exemplo, para um homem que trabalha na área de negócios, que vende a estética, a melhor estética, ela faz aquele homem, às vezes, que estava com a autoestima baixa, se sentindo incapaz, ele se renova. Ele se sente uma nova pessoa, ele consegue desempenhar o trabalho dele muito melhor. E eu acho até, Camila, que por essas razões que a estética avançou e que as pessoas hoje estão tão ligadas à questão da aparência, à questão da estética, porque as pessoas estão entendendo, o brasileiro já avançou também nesse entendimento de que, de fato, a estética, ela não é só algo fútil. Às vezes as pessoas têm o entendimento, é uma futilidade, eu vou gastar dinheiro com isso. Mas não, é algo que faz diferença no seu dia a dia, na sua postura, no seu posicionamento. Eu, como advogada, não posso me apresentar de qualquer forma. Você que está ali produzindo conteúdo, você não pode se apresentar de qualquer forma. Então, as pessoas acho que já entenderam isso, as pessoas entenderam a importância e por isso a régua subiu. Por isso, hoje, os profissionais da estética lidam com uma responsabilidade ainda maior. A própria rede social trouxe isso, porque as pessoas dentro da rede social, elas se comparam muito. Então, os profissionais da área estética que postam ali seus resultados, fazem a sua publicidade, estão diariamente injetando bons resultados ali dentro das redes e as pessoas que consomem esse conteúdo e que querem fazer algum procedimento estético ficam muito mais informadas, ficam muito mais preparadas, sabem o que querem fazer, né? Já chegam ali na sua clínica com aquele... Muita gente, eu imagino, que chegue já com uma visão, assim, pré-estabelecida. Camila, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu preciso ficar com um rosto perfeito. E aí, cabe a você, como profissional, alinhar isso e ter essa visão crítica. Sim, varia muito, na verdade, de pessoa para pessoa, porque muitas procuram
falando assim, eu não sei o que tá me incomodando, mas eu não tô feliz com a minha aparência, eu tô me sentindo com o olhar cansado, com o rosto derretido, a gente tá vindo dessa era também do emagrecimento, pessoas perdendo muito peso, então a gente tem também uma perca de volume no rosto muito grande, e isso traz essa sensação de derretimento, porque o que sustenta a nossa face são os coxinhos de gordura. E aí, quando a gente emagrece, o nosso corpo, ele emagrece tudo, né? E o rosto é uma das regiões mais afetadas. Então, são regiões que a gente precisa tratar no caminho do emagrecimento também. Durante vou começar um processo, já vou ali fazer um tratamento estético. Desde o começo, vou cuidando para que eu tenha resultados ali a longo prazo interessantes. Então, a gente tem de tudo. A gente tem tanto o paciente que sabe o que quer e o paciente que não sabe o que quer. E o paciente que sabe o que quer, ou que acha que sabe o que quer, né? Porque daí tem a gente, como profissional, que vai falar para ele, olha, isso não, isso sim. Vai ter que saber falar um não, muitas vezes. Eu tenho vários pacientes que chegam de outro profissional com um lábio muito preenchido e querem mais. Eu já falei muitos nãos para várias pessoas, olha, no seu lábio eu não vejo necessidade de preencher mais. Então, também tem que ter esse posicionamento do profissional de saber falar um não quando precisa. E é esse olhar que faz a diferença, porque eu acho que o profissional da área estética, a Camila, que é biomédica esteta, é uma linha muito tênue entre vender sonhos e ser honesto. Você precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. Tá, você, o profissional que faz harmonização facial, que aplica botox, faz os preenchimentos, ele está lidando com um sonho. Aquela pessoa que chega ali, ela tem um sonho, ela quer melhorar a estética, ela quer ficar mais bonita. Mas o profissional, o esteticista, o biomédico, o dentista que também trabalha na área estética, ele precisa entender esse ponto de equilíbrio. Eu preciso, sim, vender esse sonho, estar ali para amparar o paciente, fazer o melhor, mas também saber dizer não. Saber ser honesto e lidar com os fatos, com a verdade, o que vai ser melhor para aquele paciente. E é isso que eu vejo que você faz com maestria e que você tem alcançado esses resultados de naturalidade, das pessoas te reconhecerem como uma profissional que transforma, sem transformar a essência da pessoa. Você melhora aquilo que precisa ser melhorado. E, Camila, um outro ponto que eu acho interessante aqui trazer para os nossos ouvintes é que você sempre foi uma pessoa muito ligada à publicidade. Você faz marketing há muitos anos, você trabalha com rede social há muito tempo. Quando ninguém fazia isso, você já estava ali produzindo conteúdo. E você, como que tem sido para você a sua produção de conteúdo especificamente na área da estética? Você acha que isso impulsiona, que isso aumenta a sua responsabilidade? Porque você está expondo ali todos os dias o seu dia a dia. Como que você enxerga isso hoje? O marketing hoje é tudo, né? E até mesmo antes de saber fazer uma coisa com mais estratégia, porque eu confesso que há pouco tempo eu comecei a ser mais estratégica no meu marketing. Realmente ter uma empresa me acompanhando, alinhar com essa empresa tudo que eu quero transmitir, qual a essência que eu quero que aparente ali, porque tem muito essa questão da intencionalidade. O posicionamento que a gente gera hoje, ele tem que ser intencional. E para a gente ter esse tipo de intencionalidade, a gente precisa transmitir o que a gente é. Porque hoje o paciente, como você disse, o mercado hoje, a régua subiu muito. Então, o paciente ele também quer escolher o profissional por identificação. Ele se identifica com o que aquela pessoa representa. Então, a gente não tem mais essa separação do pessoal com o profissional. Ninguém quer mais um perfil assim. Até porque a nossa vida não é assim. Então, a gente também tem que trazer... Então, eu tento trazer muito ali para os meus conteúdos a corrida, né? Que é uma coisa que eu sou apaixonada, meu maternar, a forma como eu enxergo a maternidade, a vida espiritual, meu casamento. E trazer isso também traz identificação para... Mesclar esse conteúdo. Mesclar muito bem, porque senão fica maçante. Claro que o foco totalmente é o trabalho, né? Tudo vai ser direcionado para isso. A gente vai usar até esses assuntos para trazer direcionamento para
para o nosso posicionamento de trabalho. E tem gerado muitos frutos, porque muitas pessoas chegam, nossa, eu tô adorando o conteúdo que você está produzindo e eu tô sentindo muita confiança em fazer os meus procedimentos com você, porque você demonstra ali autoridade no que você está no que você está fazendo, no que você está se propondo a fazer, você fala com naturalidade, você realmente traz o que você vive aqui pra gente, e parece que está estendendo aqui para minha casa, mesmo eu não tendo chegado até você. Então, eu tenho sentido muito menos objeções com o paciente quando ele chega ali para consulta, ele já está confiando muito no que eu estou falando, não tem tantos questionamentos. Quando tem, eu acho ótimo também, porque eu adoro explicar. Inclusive, algo que na clínica eu quero implementar também essa parte de mentorias futuramente, que, como eu disse, meu coração vibra muito na parte educacional, eu gosto muito dessa parte do ensino. E com o paciente não é diferente. O paciente que quer saber do procedimento, eu passo muito tempo ali explicando com todo o carinho do mundo para o paciente, porque eu acho que traz essa segurança para ele. E o marketing está dando esse embasamento, ancorando o que eu já faço ali na consulta e o que eu já tenho feito no meu dia a dia. Então, hoje eu estou muito feliz com essa nova fase do marketing. Eu tenho produzido conteúdo com muito mais frequência, com muito mais regularidade, porque a consistência, a gente precisa disso no marketing. E, infelizmente, hoje, eu falo para todos os profissionais que querem trabalhar com a área estética e muitas áreas, né? A gente precisa, mas a área da estética é uma área que você precisa estar nas redes sociais. O paciente, ele precisa sentir segurança em você, ele precisa entender quem você é e por que ele vai escolher você e não o outro profissional. E eu acho que é porque hoje também, a primeira coisa que o paciente faz quando ele vai procurar um profissional da área estética, ou de outras áreas também, mas eu acho que na estética isso é mais forte. Ele busca principalmente no Instagram. Ele vai verificar a rede social daquele profissional, ele vai verificar os resultados, a forma como aquele profissional se posiciona e se faz sentido, se é coerente, se é o que conecta com ele, se é o que ele precisa. Ele está buscando alguém e ele precisa se conectar com aquela pessoa. E eu acho que o marketing, a publicidade produzida da forma correta, ela pode ser, é um grande aliado para o profissional da área estética, para o empreendedor. Ela impulsiona, ela alavanca os resultados. Às vezes, um resultado que você demoraria 5 anos para atingir, a amplitude do que a internet traz para você, do que a publicidade traz para você, te engaja, assim, 5 anos em um. Então, mas lembrando, é muito importante fazer da forma correta. Ter um especialista da área do marketing, ter um assessor jurídico, porque eu sempre digo, a, o, a equipe do marketing e o profissional jurídico têm que ser melhores amigos. Eu até conversei isso em outros episódios aqui. Eles precisam ser amigos, eles precisam caminhar juntos para que façam para que sejam feitas as filtragens corretas daquele conteúdo, daqueles posts. Porque, por exemplo, eu te acompanho muito no Instagram e vejo você sempre postando o seu dia a dia. Você fazendo os seus procedimentos, explicando o que você faz, às vezes mostrando ali um paciente, claro que de uma forma discreta, mas você pontua, explica. E isso faz a diferença. Os tão falados antes e depois. Muita gente acha que não pode, que não dá para fazer, mas é possível fazer, precisa fazer. É isso que vai impulsionar o seu negócio. A pessoa que te procura, ela vê ali no seu feed um antes e depois, é aquilo que vai fazê-la decidir. Não, é esse profissional, é esse resultado que eu estou procurando. Mas precisa saber fazer. Sem sensacionalismo, sem promessa absoluta de resultado. Porque, Camila, hoje nós temos trazido muito essa questão aqui no podcast que os tribunais brasileiros entendem majoritariamente que na estética a obrigação é de resultado. Então, a responsabilidade aumenta. Fazer o conteúdo da forma correta é necessário para que você possa vender da forma certa para o seu paciente. E o que a gente vê hoje, infelizmente, muitos profissionais postando de forma desleixada, postando qualquer conteúdo ou um conteúdo Não só muito isso, né, Sara? sensacionalista.
manipulando muitas imagens. Então, a gente Exatamente. tem muita manipulação de imagem hoje, muitos resultados, assim, que a gente vê que foram mexidos ali, ainda mais hoje com a IA, a gente tem muita coisa, assim, que tá fora do que realmente é a realidade. Mas eu acho que o paciente ele consegue ter essa percepção, e o que não tem depois também acaba não voltando naquele profissional, porque a gente tem algo na área da estética que é muito forte, que é a recorrência. E sem recorrência você não cresce. Então hoje eu vejo que eu tenho muitos pacientes que estão comigo desde que eu sou maquiadora, 15 anos comigo, Que e são foram que fiéis. vieram crescendo comigo na mesma toada que eu cresci. Então começaram comigo lá atrás como maquiadora, depois continuaram comigo na micro, na remoção, e hoje são minhas pacientes de harmonização, e confiam muito no meu trabalho, e me conhecem profundamente ali, e são pacientes recorrentes. Então a gente tem que trabalhar muito com essa ideia da recorrência. Se você não faz um trabalho bem executado, aquele paciente não vai voltar. Então, não dá para pensar só no que você vai entregar naquele momento. Você tem que realmente pensar num contexto como um todo. Ou se você se posiciona de uma forma equivocada nas redes sociais, se você é um profissional que promete resultados impossíveis, eu acho que isso não se sustenta a longo prazo. Não, não Além sustenta. de que isso vai implicar em responsabilidades profissionais sérias. Isso pode trazer responsabilidade civil, responsabilidade profissional no campo dos processos ético-profissionais e responsabilidade civil também, porque a rede social é uma vitrine de expectativas. E se você se posiciona de uma forma que você manipula resultados, manipula informações, né, as pessoas que aparecem ali prometendo um resultado impossível, isso vai refletir negativamente. Em algum momento, isso vai trazer um problema para o profissional. Então, acho que você tem trabalhado de uma forma, construindo essa trajetória de honestidade, de seriedade, com a informação, com os resultados, e é por isso que eu sempre digo, eu só trago aqui quem eu confio, quem eu já acompanho, pessoas que são referência, porque o intuito desse podcast é justamente compartilhar a vivência dos profissionais que já trilharam ou estão trilhando esse caminho, que estão construindo, que entenderam a sua responsabilidade profissional e a seriedade, o peso disso. E eu acredito que você tem trilhado de forma brilhante e, sido um exemplo para outras pessoas que te acompanham. Eu acredito que tenham muitas profissionais aí, muitos profissionais que são seus seguidores, que veem a sua vida e se inspiram em você. E hoje aqui eu quero que você deixe também uma palavra para essas pessoas. O que que você pode dar de conselho para quem está começando? Para quem está começando na área estética, o que que você gostaria, Camila, de ter ouvido lá atrás? Não só na questão técnica, mas na questão, como empresária também, lidando com essas responsabilidades que existem. As responsabilidades profissionais existem, você precisa lidar com elas, você querendo ou não, você precisa ter uma pessoa que te ajuda, você precisa ter equipes, você precisa saber delegar. O que que você deixa para essas pessoas hoje que estão olhando para a Camila e almejando um dia chegar onde a Camila chegou? Bom, primeiro de tudo, eu falo que sem Deus a gente não é nada, né. Eu acho que o pilar de tudo, muitas pessoas falam assim: "Como você aguenta? Sua rotina é muito difícil, é muito puxada, é muita coisa que você faz", e eu falo que é Deus na minha vida. Sem Deus eu não conseguiria. Eu recebi uma palavra, muitos anos atrás, quando eu nem pensava em trabalhar nem com micropigmentação, que Deus capacitaria as minhas mãos e que eu faria coisas com ela que eu jamais imaginei, com elas, que eu jamais imaginei. E naquele momento, quando eu recebi essa palavra, eu não entendi muito bem, e com o tempo eu fui caminhando nessa palavra e fui entendendo o que o Senhor queria para mim lá atrás e o que Ele quer para mim. E a mentalidade também, a nossa mentalidade, nós temos todas as ferramentas que nós precisamos na palavra de Deus, que é uma mentalidade de vitória, que é realmente entender o que nós fomos chamados para fazer nessa terra, e Deus nos chamou para sermos vitoriosos. Ele Prósperos. deseja que nós sejamos prósperos. E então, ter essa mentalidade de que já deu tudo certo. E também respeitar o processo, de que não vai ser da noite para o dia. Não olhar para quem está lá na frente e você está começando, porque aquela pessoa, a gente não sabe o que ela vive, o que ela passou para chegar ali.
Então muitas vezes a gente olha para quem está na frente e a gente já fala: "Nossa, parece que é tão distante para mim, parece que é tão". E o que eu tenho para falar para quem está começando é: respeite o seu processo, respeite que existe um tempo determinado para todas as coisas e que essas coisas vão acontecer, mesmo que sejam em tempos diferentes. E cada um está vivendo uma fase diferente. Eu, por exemplo, estou entrando na área da harmonização, vindo de uma fase profissional que eu tenho, graças a Deus, a possibilidade de ter recursos para desenvolver a minha empresa hoje. Então, Mas não foi da noite para o não dia. foi da Olha noite para o quanta coisa dia. que você Eu contou trabalho aqui. desde os 15 anos, então Hoje você tem 31. vou fazer 31 e eu tenho uma vivência de uma mulher de uma idade um pouco mais velha, por ter começado minha vida profissional muito cedo. Sim. Então, cada um tem esse processo e eu sei que a parte técnica, a gente também precisa ter muito estudo, a gente tem muita Responsabilidade. responsabilidade, entender muito de anatomia, que eu falo que pra gente que é da área da estética, sem anatomia você não tem nada, então você precisa estar afiado, olhar para um rosto e olhar para aquele rosto e conseguir saber em qual cada artéria, cada ramo que tem passando ali, cada músculo que tem na sua face, eu tenho que olhar para você, eu tô olhando para você vendo toda Já a sua quero ir parte lá fazer interna. alguns procedimentos. Logo, logo, Então, a gente tem vamos que marcar. ter o conhecimento técnico e ter, responsabilidade profissional e de entender que ser empresário, ser CPF é muito diferente de CNPJ. E que vão existir muitas demandas, que não vai ser um mar de rosas, que hoje a gente sabe como a parte burocrática brasileira, principalmente na questão de impostos, de organização financeira, tributação, tudo Da isso. vigilância sanitária Vigilância também. sanitária, São a muitas parte questões. jurídica, então ser empresário não é fácil. E às vezes, você o profissional que vai começar trabalhando para alguém, é um caminho também, não tem problema a pessoa começar trabalhando para É alguém. um tempo de maturação E às vezes e necessário. às vezes trabalhar em equipe também é interessante, vai muito do perfil também daquele Sim. profissional, tem gente que não quer dor de cabeça, tem gente que quer chegar, trabalhar e ir embora, eu por muito tempo fui essa profissional, e deu muito certo para mim por muito tempo, ir pra empresa dos meus pais, não saber nada da parte de contador, nada disso, e só ir embora, E entendeu? aprender com essa experiência para que hoje você possa ter a sua clínica, que Hoje você está nesse treinando a minha processo. equipe, hoje eu estou na fase de treinamento de uma equipe, para ter uma equipe maior trabalhando comigo, delegar funções, mas tudo isso é construído com o tempo e cada um tem o seu tempo a ser trilhado. Exatamente. Nós até falávamos aqui nos bastidores sobre a questão do treinamento de equipe, que muita gente não entende, mas mas o que que tem a ver o profissional da área jurídica vai treinar a equipe do médico, do odontólogo, do biomédico? Sim, porque essa equipe precisa ter essa mentalidade coerente em tudo. Então, se você treina a sua equipe, se você treina bem a sua equipe, se você tem um profissional ali para prestar essa assessoria para você, para treinar a sua equipe, desde a recepção até o procedimento ali realizado dentro da sua sala, isso envolve muitas questões. Tem as questões de direito de consumidor, tem as questões de responsabilidade profissional, tem as questões documentais. Então, eu acho que fica uma equipe muito mais coerente. E é Com legal que certeza. você traga esse ponto, porque de fato a tendência é que você cresça, você já chegou em lugares altos e daqui pra frente vai É só pra é só frente. pra frente. E essa é a vida. A gente começa geralmente de baixo e vai crescendo e vai alçando voos maiores e, com isso, as responsabilidades também ficam maiores. E Camila, eu quero agora, antes da gente finalizar, que você traga pra gente uma experiência dentro da sua atuação que ficou marcada, que você tenha ali realizado, de repente, um procedimento e que a pessoa pode ter te questionado: "Ai, Camila, não vi tanto resultado, o que que aconteceu?" E você, por ter agido de uma forma correta, ter feito registros, porque eu sei que você já tem bastante experiência, que você é uma profissional precavida, que você conseguiu já aconteceu isso com você? Que você conseguiu comprovar por meio ali da sua documentação, da sua conduta clínica que aquilo trouxe resultado. Eu quero que você deixe esse exemplo prático para quem nos assiste também, além da palavra de encorajamento,
porque eu acredito que exemplos práticos fazem as pessoas entenderem melhor a como devem agir, como devem fazer para ser para chegar nesse lugar de segurança, de credibilidade. Certo, claro. Olha, algo muito importante que muitos profissionais esquecem, mas que esquecem de uma que é uma gafe muito grande e que porque eles esquecem que isso é um documento, é fazer fotos de antes e depois. Então, eu sempre faço fotos de antes e depois. Antes, durante, depois, dependendo do processo que a gente vai realizar, quando tem muitas sessões envolvidas. E isso já aconteceu comigo no paciente de exossomos capilar, que é o protocolo que eu faço, ExoHair. O paciente que chegou questionando que não havia tido resultado com o tratamento, e eu havia documentado tudo, tinha tirado foto de tudo, e eu fiz um antes e depois ali na mesma hora, para já mostrar para ele a diferença da sessão anterior que ele tinha vindo para a sessão que ele estava naquele dia. E era uma diferença, muito grande, abrupta, assim, era ele viu ali, não tinha nem como ele debater, Questionar. porque aqui que acontece, o paciente ele esquece como que ele estava antes. Ele não sabe como que o cabelo ele nem lembra como que o E cabelo dele a estava. mente engana. Todo dia você se vê, é igual alguém o seu marido emagrece, todo mundo repara, você não, porque você está convivendo com ele todos os dias. E assim é o paciente, ele se olha todos os dias, então o normal para ele já virou aquela nova feição, aquele novo cabelo. Então por isso é muito importante a gente ter tudo documentado. E a hora que você mostra para o paciente ali, ele não tem o que contestar, porque você realmente agiu, da maneira que você deveria, você entregou o resultado que você deveria, e ficou tudo certo. E ele entendeu que o Entendeu? resultado foi alcançado. Então, acho que eu queria mesmo que você trouxesse um caso prático, porque as pessoas precisam visualizar para compreender. Com E acho certeza. que a conduta clínica acertada faz a diferença. E agora, Camila, para finalizarmos, eu quero que você deixe uma frase que você leva para sua vida, eh, uma frase pequena ou um pouco maior, que você leva, uma frase de inspiração para quem está nos assistindo. Eu acho que o versículo que mais rege a minha vida é que há um tempo certo para todas as coisas, determinado debaixo do céu. E tudo a gente anda em propósito, né? Caminha nesse propósito de entender o tempo de Deus e que nós já temos a vitória em Cristo. Nós já somos vitoriosos e nada pode tirar isso de nós. Então, Amém, é eu acho isso. que é isso. É isso, eu quero agradecer muito você por ter aceitado esse convite. Uma honra para mim receber uma amiga e uma profissional tão experiente e respeitada, responsável, que é um exemplo para muitos. Espero que nós tenhamos outras oportunidades. Em breve estaremos juntas em outros projetos, se Deus quiser. E Amém. eu quero que você deixe também o seu arroba aqui, as suas redes sociais, para quem quiser te acompanhar. Claro, Porventura, quem ainda não conhece a Camila, poder acompanhar nas claro, redes sociais, que ela claro. tem um conteúdo muito legal, um conteúdo, de muita construção, eu vejo ao longo desses anos. Então deixa o seu arroba para nós. Bom, entrem lá, arroba doutora Camila Fraga, não tem erro, vocês vão me achar lá de cara, e vai ser um prazer ter todos vocês acompanhando esse trabalho que eu venho construindo ao longo desses anos. Então, finalizando mais um Obrigada, e muito episódio, obrigada, muito Sarinha, obrigada, pela foi oportunidade. Foi muito gostoso esse maravilhoso. bate-papo com você, e que o Senhor também possa, abençoar tudo que você fizer, que seja próspero, e tenho certeza que você vai crescer muito ainda. Amém, amém. E eu agradeço, espero que esse bate-papo possa contribuir mais uma vez para quem nos assiste, para quem está empreendendo e está, na área da saúde, e até a próxima. Aê! Ê, Amiga, eu tô gelada, tô com frio. arrasou.